Está começando mais um Interativa na TV, aqui pelo canal da gente. Estamos trazendo aqui informações e uma entrevista hoje muito interessante. Mais uma vez, os temas que a revista Interativa vem abordando, o tema voltado para a família. Aliás, primeiro eu quero começar dizendo o seguinte: a Interativa está presente em vários meios para você. Não só aqui na revista impressa, né? Aqui também pela TV, mas também estamos presentes na internet, através do nosso Facebook e também do nosso site. Você pode participar, você pode entrar, interagir conosco, que será muito bem-vindo. Vou pedir ao Rafael para colocar na tela para você o endereço do nosso site, também do Facebook, para que você possa, sim, manter esse contato conosco, que será muito bem-vindo. No programa de hoje, eu estou ao lado do psicólogo Clênio Antônio Souza. O Clênio já participa conosco nas edições da revista Interativa, trazendo seus artigos e trazendo assuntos muito de momento, né? Principalmente voltado entre pais e filhos. E o tema da segunda edição é vínculo entre pais e filhos. Ô Clênio, a gente percebe, né, hoje, de um modo geral na sociedade, que vários adultos têm problemas, né? Problemas relacionados com drogas, problemas relacionados com os pais, às vezes brigam com os pais, saem de casa, não necessariamente se envolvem com vícios, mas acabam saindo de casa. Quer dizer, às vezes a relação não é muito boa. O vínculo lá atrás, que talvez foi estabelecido ou não, ele influencia, talvez, nesse adulto de hoje, com algumas situações? Não tenhamos dúvidas, né? É muito importante. Nós seremos pais mais ou menos saudáveis, pais, tem autores que falam da mãe suficientemente boa, né? Porque uma mãe 100% boa, a gente está falando de perfeição, e nós não vamos ser isso, né? Nós não vamos ser o tempo todo os melhores pais, os melhores amigos, os melhores filhos. Mas com certeza, né, a nossa criação, a relação, o tipo de relação que nós tivemos com os nossos pais, com certeza já influencia em grande parte. Não determina, né, mas influencia em grande parte que pais que nós seremos. Eu digo que não determina porque, por exemplo, nós vemos muitas crianças, eu já atendi muitos adultos que são excelentes pais e que foram violentados por seus pais, sofreram violência física, violência psicológica, né? Ou seja, aquele vínculo enfraquecido fortaleceram essas crianças que se tornaram adultos e pais saudáveis. Mas essa não é a história para todos, por isso que nós também temos que tomar cuidado. Então, muitas vezes, pode ser que aquela criança também que foi bastante violentada se torne um adulto violentador. Ou seja, como nós não sabemos qual caminho os nossos filhos vão seguir, esse vínculo ele é bastante importante. Como no caso de alcoolista, nem todo filho de alcoolista, alguns filhos de alcoolista odeiam até o cheiro do álcool, mas outros acabam indo para o alcoolismo, ou seja, nós não sabemos qual é o caminho que nossos filhos vão seguir. O que nós podemos oferecer para eles são vínculos suficientemente fortes, suficientemente bons para que eles possam tornar adultos suficientemente saudáveis para poder formar família. É o Interativa na TV, aqui pelo canal da gente. Mais uma vez quero falar para você entrar em contato conosco, nos visitar através do nosso site, do nosso Facebook e também acompanhar, né, a versão da revista impressa e nos dar também o seu carinho, a sua audiência aqui pelo canal da gente no Interativa na TV. No programa de hoje estamos falando sobre vínculos entre pais e filhos com o psicólogo Clênio Antônio Souza, que também é professor e nessa área educacional, né, também pode contribuir conosco aqui no programa. Vínculos entre pais e filhos, os dois primeiros blocos nós abordamos muito bem este assunto. Mas um outro assunto que eu quero misturar também nesse assunto de hoje, né, no artigo que está na revista, é também a gentileza, é o exemplo dos pais para com os filhos. Isso também estabelece o vínculo, isso dá o exemplo dentro de casa para que a criança e o adolescente possa se aproximar e gostar um pouquinho mais? Então, no início da nossa conversa, eu disse que vincular ao outro, eu me vinculo ao outro pela admiração que eu tenho por ele, pelo respeito que eu tenho por ele, pelo amor que eu tenho por ele, pela amizade que eu tenho por ele. E eu só vou te respeitar se aquilo que você fala, você pratica. Porque senão, se há uma incoerência, você aos poucos vai enfraquecendo o vínculo, vai enfraquecendo a relação nesse sentido, né? Quantas pessoas nós adultos, quantas pessoas nós nos afastamos porque o discurso é um e a prática é outra. E a gente vai percebendo que a pessoa não tem todas aquelas atitudes que ela prega.
É importante, sim, o exemplo, não há dúvida disso. Crianças menores aprendem muito mais com exemplo do que com palavras, né? Na adolescência, o sermão é muito difícil, é um desafio. Nós precisamos falar menos e agir muito mais, né? E, então, não tenhamos dúvida de que o exemplo, as minhas ações precisam ser coerentes com o meu discurso. Clênio, e a questão da gentileza também, o tratamento diferenciado, né? E aí entra também como exemplo também, né? Para ser seguido. Sim, porque ser gentil com o outro é o primeiro passo para que se abra a porta e para a criação de vínculo. Muitas vezes nós nos aproximamos do outro e acabamos formando amizades eternas por uma simples gentileza que a pessoa fez para mim. A partir daquele gesto de gentileza, às vezes no primeiro dia de aula, no primeiro dia de encontro que eu fui, no primeiro dia de algum curso, ou o primeiro momento que eu estive em algum lugar estranho para mim, tudo muito estranho, aquela apreensão, aquele nervosismo, alguém chegou, estendeu a mão, alguém abriu os braços e a partir dali começa uma conversa, o que você faz, de onde você é, como é que é o seu nome, muito prazer, e às vezes acabam nascendo amizades eternas ali, né? Então a gentileza, ela abre portas para que eu possa criar vínculos. Então, ser gentil com os nossos filhos, ensiná-los a ser gentil com o outro, né? As crianças mais populares na escola são aquelas que são as mais gentis, são aquelas que dão atenção para o outro, dividem a merenda, pensam no outro, dividem as figurinhas, os adesivos, o material, elas têm ajuda o coleguinha, são os mais populares muitas vezes, né? Em alguns momentos acontece muito isso. Então, a gentileza, ela é um primeiro passo para a criação de vínculos duradouros. Agora, você lida muito, né, na área educacional. E há exemplos de famílias em que não há muita gentileza e tudo, mas que essa criança, esse adolescente, leva esse exemplo para dentro de casa? Não tenha dúvidas, né? Como pais, nós não vamos dar conta de tudo, né? Quem dera pudéssemos dar conta de toda a educação de nossos filhos. Nós precisamos de parceiro, a escola é um parceiro. Como a escola sozinha também, na educação das crianças, não vai dar conta, ela precisa da parceria da família, né? E a sociedade também precisa, né? A gente quer uma sociedade melhor para os nossos filhos muitas vezes, quando nós falamos isso, precisamos de uma sociedade melhor para os nossos filhos, porque nós sabemos que a sociedade educa ou deseduca também. Eu não posso estar sozinho nisso, nessa missão de educar crianças, né? Criar pessoas, educar pessoas. Então, muitas vezes, os pais são surpreendidos por algum ato de solidariedade que nunca foi demonstrado dentro de casa ou que não acontece entre a família, e muitas vezes a criança traz de fora. Ela ajudou um coleguinha, ela fez isso, ou ela fez aquilo, ou ela entrou para alguma missão, ou ela está participando de alguma campanha, e você diz, poxa, de onde é que veio isso, né? Porque aqui ninguém nunca participou de uma campanha solidária, não praticamos tanta solidariedade. Mas lá fora também ela aprende. Existe um aprendizado lá fora, existe uma educação lá fora, a educação formal, escola, mas existe a educação também da sociedade, os exemplos da sociedade. É por isso que a gente está sempre querendo uma sociedade melhor. Bom, Clênio, e nesse tripé, né, entre educação, entre vínculo e entre gentileza, a educação é o mais difícil de se estabelecer ou necessariamente teria que ser o primeiro a se estabelecer? Bom, a educação, ela ajuda as pessoas a serem mais gentis, porque a educação, ela tem uma formação do sujeito, ela prima pela formação do sujeito. E pessoas bem educadas em todos os aspectos, dos valores, dos princípios, são pessoas que oferecerão gentileza para o mundo, né? Talvez seja o maior desafio, sim, porque quando nós falamos assim, o mundo carece de pessoas mais solidárias, o mundo carece de pessoas mais gentis, está faltando gentileza nas pessoas. Mas de onde vem isso? De formação e educação. Né? Não estamos falando só da educação formal da escola, mas educação da formação cidadã. Com certeza, a educação é o maior desafio. Né? Quem não tem uma educação de base, uma boa formação, uma boa estrutura familiar, em muitos momentos é mais difícil de serem pessoas solidárias, de serem pessoas gentis. Com certeza, a educação é o maior desafio, porque a gentileza e o vínculo, eles virão por consequência.
E aí a gente volta até um pouquinho no começo dessa nossa conversa, falando exatamente daquela falta de tempo, né? Porque hoje o tempo consome, né? Os profissionais consomem as pessoas no mercado de trabalho, né? E essa falta de tempo aí pode ter uma consequência direta dentro de uma educação, né? Não tenha dúvidas, né? Existe uma pesquisa que mostra que 87% de crianças no Brasil sentem que os pais dão mais atenção ao celular do que a elas. Isso é algo muito grave para a gente começar a pensar nisso, né? Porque também voltando naquele programa de família, que seu filho está no playground, você está cá, está tudo afastado, não tem comunicação nenhuma e dizemos que isso é um programa em família. Não adianta também fazer um programa em família que todos sentam na mesa, mas ninguém tem tempo para ninguém, só tem tempo para as tecnologias. Então, a tecnologia, ela é perniciosa nesse sentido, ela rouba nosso tempo. Em muitos momentos, ela nos poupa tempo, ela agiliza a nossa vida, mas nós temos que tomar cuidado, porque aí chega em casa, um vai para o videogame, o outro vai para a rede social, e isso acaba também, o pouco tempo acaba sendo roubado pela tecnologia. Antigamente a TV era o grande vilão, né? O televisor era o grande vilão. Todo mundo sentava na frente da televisão, mas nos intervalos ninguém discutia nada, né? Todo mundo atento, ninguém poderia perturbar. Hoje a tecnologia está no lugar da televisão nesse sentido, é mais uma tecnologia nesse sentido, né? Estamos falando da mídia eletrônica, da tecnologia eletrônica. Hoje são vários vilões. Se antes era só o televisor que acabava com o diálogo nas famílias, hoje as redes sociais também podem nesse sentido. Eu já tive depoimentos de famílias que se comunicavam dentro da mesma casa utilizando o WhatsApp. Isso é algo que é preocupante, precisamos prestar atenção nisso, ou seja, tempo quem quer faz, a gente precisa pensar nisso, falta de tempo, mas quando a gente precisa a gente faz, porque quando algo grave acontece, por exemplo, na escola, o pai aparece lá, ele tem um tempo para poder, os pais aparecem para poder, quando acontece alguma coisa, ou seja, quando nós queremos, quando nós temos o desejo, nós criamos esse tempo. De novo, não precisamos de todo o tempo do mundo, precisamos da qualidade desse mínimo de tempo. E tem um detalhe também, hoje os pais, né, estão enfrentando basicamente, e eu me incluo nisso, né, basicamente duas gerações. Uma geração que não tinha muita tecnologia e uma geração que agora tem muita tecnologia. Essa transição, ela também é difícil acontecer, né, na cabeça dos pais, né, e impor até mesmo essa própria educação, né? Sim. Ainda temos um grande número de pais que são da geração de transição, que tiveram que sofrer isso, porque os nossos avós, eles não foram da geração digital, eles não tiveram grandes problemas com tecnologia. Então, havia muito mais tempo. A maioria, um bom número de pais hoje é daquela geração de transição, que foi criado com pouca tecnologia, mas que agora tem que enfrentar com os filhos. Ou seja, eles vivem com os filhos algo que não viveram com os pais. E os filhos de hoje já nascem numa geração digital, ou seja, a criança com 2, 3 anos já está com o tablet na mão. E isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque isso tudo vão minando relações ou minando tempo, minando a qualidade de vida, a qualidade das relações, a qualidade do vínculo que nós estabelecemos com as crianças e adolescentes. Que é preocupante, né? Sem dúvida. Não tenha dúvidas, né? Porque se a televisão era a antiga babá eletrônica, hoje o tablet é a nova babá eletrônica, né? Eu já presenciei em público uma cena de uma criança que estava chorando, os pais não conseguiam deixar ela quieta, foi só tirar um tablet e colocar na mão dela, ela ficou quieta. Ou seja, é um sossego que dá para os pais. Mas nós temos que pensar no limite desse sossego, porque criar filhos é o desassossego mesmo. Educar crianças, jovens e adultos é o desassossego mesmo, muitas vezes. Ok, quero lhe agradecer mais uma vez pela presença aqui no nosso programa, também contribuir e colaborar conosco na revista impressa, o psicólogo Clênio Antônio Souza. E por aqui encerramos mais essa edição do Interativa na TV. A você, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Até a próxima semana.